Dia, seres lindos! Daqui a pouquinho vou chamar a Simone para mais um conto com as entidades. Bom Olá, dia! Aqui com mais um conto com as entidades. entramos sem nenhum bug no áudio, como pode melhorar. Como pode melhorar? Estamos ficando profissional. É verdade. Então, bom dia a todos, pessoal que está chegando. Pedir para o pessoal que está chegando já convidar outras pessoas. Essa é a nossa terceira live Conto com Entidades. E Sim. hoje a gente tem um tema fantástico, né, Denise? Todos estão, adoro. Eu, pessoalmente, estou muito feliz com o quanto que esse assunto está expandindo e o quanto que as pessoas estão realmente respondendo, né? Sim, estão Interagindo e respondendo. pedindo para colocar no Instagram assim que a gente terminar, postar a live. Achei tão bonitinho, né? Como pode melhorar. Quem chegou aqui, A a Nage, Nádia, bom dia. a Nájila, e aí, querida? Então vamos lá, Simone. O que a gente tem para hoje? O que a gente tem para hoje, né? Esse universo invisível que a gente não vê, mas que todo mundo percebe no fundinho lá, aquele calorzinho no coração, né? Quem nunca entrou num ambiente e percebeu o ambiente mudar? Quem nunca sentiu uma sensação no corpo que não estava ali, né? E é sobre isso que essa série vem trazer, assim, o invisível, né? Mas que a gente sabe no fundo que está ali com a gente, que nos acompanha É, e que a gente pode lidar, pode inclusive receber desse mundo, né? Acho que quanta isso é muito. facilidade, né? A gente pode ter a partir do momento que a gente percebe a energia que está ali e imediatamente a gente faz um trabalho para mudar, né? Saber qual é a consciência que está ali e dali transformar tudo. E fica muito mais fácil a partir do momento que a gente se realmente engaja com isso, percebe, aceita e recebe a energia que está ali, mesmo que inicialmente esse presente seja embrulhado no papel de pão, às vezes com peso, né, no corpo, mas que traz para a gente a maior grandeza quando a gente recebe aquilo ali. É verdade. E aí, já puxando esse gancho, né? A gente vem conversando essas últimas semanas de que, de acordo com a visão do Axis, os conceitos do Axis, tudo é uma entidade. Absolutamente tudo, né? A cadeira que eu tô, o corpo que eu ocupo, o ser que não tem mais um corpo. É, e então tudo é uma entidade e as entidades estão em todos os lugares. Podemos dizer isso? Podemos afirmar isso? Sim, o que eu percebo, né? Eu tenho um universo comigo, com aquilo que eu trabalho, percebendo uma condição de entidade em tudo. Então, uma classe é uma entidade para mim, um relacionamento é uma entidade. Então, eu vivo nessa realidade das entidades. É difícil para mim perceber um universo diferente disso. E por muito tempo isso era pesado, porque eu não sabia que essa era a condição de estar dentro, nesse meio de perceber tudo, né, como energia. Então, por Uhum. muito tempo eu me privei disso. Hoje, cada vez mais eu me permito ser, né? Então, eu me conecto com os alunos, eu me conecto com as entidades, eu me conecto com o mal, eu me conecto com a CIA, eu me conecto com a equipe. É, nos lugares. Ontem, por exemplo, foi uma experiência muito legal com a Carol, fui levar a Carol para fazer a primeira massagem, né, após cirúrgica, né, ela tem que fazer a drenagem, e ela ficou lá, eu estava, inclusive, conversando com você sobre projetos, isso e aquilo, que a gente pode criar, e de repente a moça saiu da sala com a Carol e falou assim, a Carol falou para mim que você trabalha com barras de Access. Eu falei, sim, trabalho com barras de Access. Aí, imediatamente, eu percebia o marido dela. Eu não sabia que era marido, né? Mas eu falei assim, e vem a palavra, né? E eu falei, cadê seu marido? E o marido dela morreu com 38 anos.
né? E eu percebi o infarto. Isso sim, se a gente tem barreira para a gente perceber aquilo que está em volta, né? A gente não recebe. A gente não está recebendo, né? É E verdade. assim, eu posso dizer para você que depois que a gente começou o conto com entidades, isso foi uma coisa que está se abrindo de uma escala muito grande de realmente incluir cada vez mais entidades que se apresentem no universo com total facilidade. É que, na verdade, essa habilidade, assim como todas as nossas habilidades, é um músculo, né, Dê? É um Quanto mais músculo. você se permite usar essa habilidade, quanto mais você se permite acessá-la, mais fácil fica, É não é? Mais rápido, justamente, mais é justamente sobre prático. isso, né? Uma dos alvos do conto com entidades, né? É aquilo que eu costumo brincar. Conto de contar e conto, né, de falar sobre isso. Porque essa habilidade só basta usar a permissão, né? E você treinar esse músculo, você estudar sobre isso, você usar as ferramentas, identificar, né, tudo aquilo que a gente aprende, que trouxe muita facilidade no meu universo, para criar tudo que eu faço hoje, de trabalho. As pessoas costumam brincar. O meu carro tem nome, eu ganhei isso aqui de presente, Henriette. Assim que ela se Que lindo! apresentou. É, e, e assim, porque isso para mim eu acho que a gente trata como exceção, né, aquilo que não é exceção, que é esse É, mundo com esse universo, com as entidades. E, exatamente. e desde criança é aquilo, eu sempre me privei, como todos nós, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas se privam de saber disso por conta de julgamentos, de medo, de julga- julgamento de medo, preconceito. É assim, isso não envolve ninguém, envolve você e a consciência. Não é, Uma escolha, não é sobre o outro, né? Sobre aquilo que você permite no seu universo. é verdade. E como que é para você é, isso, assim, esse acesso que você faz? Você chega num lugar que você frequenta vários lugares, você vai ao hospital, você vai à clínica, você vai para salão, você vai no supermercado. Como que é você chegar nesse ambiente e acessar esse mundo, acessar uma entidade de uma determinada pessoa que está Olha, ali? primeira coisa que eu percebo que as coisas vão acontecendo de uma maneira, numa sincronicidade, né? E, primeiro, quando eu vou para os lugares, eu não vou pensando nisso. As coisas acontecem de uma forma natural, como foi ontem. Aí ela virou para mim, né? E essa moça estava indo para o psiquiatra, porque ela está diagnosticada como depressão, né? Na verdade, o que existia ali era uma condição do marido dela de culpa, porque quando ele faleceu, ele estava fazendo uma obra no sol. E um vizinho virou para ele e falou: Fulano, não faça isso, está muito sol, você vai ter um mal súbito. E foi exatamente o que aconteceu, né? E, Olha só, e foi. E ele estava ali ainda preso, apesar de, depois de tanto tempo, né? Não existe esse tempo, espaço, uma situação, é uma contagem diferente. Ele estava preso na situação de ter culpa daquilo ali. Ele não saiu daquele que evento. Ele não saiu ele tinha um daquela julgamento. situação. Quando eu percebi, eu conversei com ele, falei com ela, né? Nesse momento ela me abraçou, chorou muito, dizendo que ela estava indo para o psiquiatra por conta disso. E eu fiz os processos. Quando foi horas depois, ela passou uma mensagem para Carol, porque ela não tinha o meu telefone, agradecendo muito, porque todo o peso que ela estava sentindo tinha terminado. Então, Que assim, gra... eu não posso dizer para ninguém sobre uma forma e estrutura de como acontece. Eu simplesmente permito e a Uhum. informação vem, né? E Não é é nada sempre programado. Pode falar. é, é diferente, dependendo da pessoa, dependendo do local que você tá, ou você percebe de um mesmo jeito, assim. Assim.
tem horas, já aconteceu dias de eu perceber o ambiente que eu estou, na minha casa, por exemplo, como se fosse a central do Brasil de entidades. Eu percebo uma, uma coisa muito intensa. Mas normalmente, Nada. eu estava até rindo com a Carol ontem, que a gente estava em algum lugar, que ela falou assim, na oftalmologista, que eu fui fazer exame, ela falou assim, a minha mãe não vê televisão. Aí a doutora olhou para mim, nossa, que interessante. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou estudando, ou eu estou atendendo, ou criando alguma coisa. O meu tempo, ele é todo voltado para esse tipo de, para criação, né? E quando os eventos acontecem, Simone. Eu tive um evento quando eu fui fazer a cirurgia eu fiz abdominoplastia e mastopexia. Mas antes disso eu fiz a lipo e era para fazer tudo junto, mas não, a minha condição de gordura era muito, a coisa gordura, o índice de gordura no corpo era muito grande, então a minha cirurgia foi só da lipo, para depois fazer as duas. Quando eu saí da cirurgia, né, que eu fui para o quarto, primeiro que eu levei um choque, porque eu não tinha feito peito e barriga. Mas eu tive, não sei se foi um efeito rebote da anestesia, eu sentei na cama e falei, me dá meu computador, tá? E olhei para a cara porque tinha uma enfermeira dedicada a mim, olhei para ela e falei assim: Você sabia que eu faço mapa astral? E aí ela olhou para mim, achou engraçado, né, aquela situação. Ela é. Eu falei assim, aí eu escutei. Ela tem que ela tem que trabalhar com relação à mãe e à filha dela. Eu falei assim: O que acontece com você com relação à sua mãe e à sua filha? Aí ela olhou para mim e falou assim: eu tenho alguns problemas, né? Nisso, ó, para você ter noção, isso foi em 2021. Eu até esqueci o fato. É que eu fui na minha doutora há pouco tempo, que eu vou fazer cirurgia de rosto, e essa enfermeira estava lá, né? E aí, não sei o que acontece no consultório dessa médica, que quando eu chego, tá, o assunto é entidade. Mesmo que eu não tenha a menor. A Cintia já foi 2 vezes comigo e assim, é muito engraçado. O assunto acontece no consultório dela, mesmo sem eu abrir a boca. É muito interessante. E aí, nesse dia, foi a Luciana que apareceu, né? E aí ela falou assim: Você lembra de o que aconteceu? Aí eu olhei assim para ela, eu falei assim: Cara, eu lembro do computador e da coisa. Ela falou da minha avó. Aí fui recordando. E nisso, a avó dela apareceu na coisa e começou a passar algumas informações, né? No fim, eu falei assim: Cara, mas como é que ela vai saber que é você? Para a avó. Ela começou a me mostrar bolsa dentro de bolsa, dentro de bolsa, dentro de bolsa. Falei assim, Lua, isso tem algum significado para você? Ela está me mostrando um monte de bolsa, mas é muita bolsa. Aí ela virou para mim e falou assim, ela começou a rir e falou assim, eu também tenho essa mania dela. Porque era uma coisa marcante na família, a condição dela com as bolsas. É. Então, Uhum. assim, é assim, a coisa é assim. Nesse pré-operatório, uma pessoa da equipe me ligou para fazer uma entrevista, né? Aí eu tô conversando com a pessoa, daqui a pouco eu escuto assim, eu sou a avó dela. Eu falei, eu vim dar notícia da minha filha, da mãe dela. Eu falei, a mãe dela não tá mais aqui, não tem mais o corpo? Ela não, mas ela está dormindo. Aí eu falei, Fulana, tem uma senhora aqui dizendo que é sua avó e que ela está com a sua mãe e que ela tem um recado para dar para sua mãe, da sua mãe para você, que é para você saber que está tudo bem, que ela está com ela. E a moça começou a chorar que a mãe tinha morrido de Covid e que realmente ela tinha pedido notícias da mãe, mas a avó imediatamente fala: Mas eu não vim trabalhar isso aqui, não. Eu vim falar com ela sobre o meu neto, o irmão dela, e sobre o uso de droga. Eu estou aqui Olha, para você fazer essa limpeza de entidades de álcool e droga no meu neto. Você pode contribuir comigo? Né? interessante. Não, foi, e assim, o rapaz parou de usar droga. Olha que incrível, Fez gente. o processo. Sem É incrível, isso, né? é incrível. Não, escuta só o que me aconteceu. Aí fui fazer a cirurgia. Não comentei isso com ninguém. Foi uma história minha com a moça da equipe. No dia seguinte, a minha cirurgiã vai na minha sala, no meu quarto. Sentou assim na cadeira
porque tem aquela cadeira para refeição, né? Eu quero conversar com você sobre entidades. Eu falei assim, me explica o que aconteceu na cirurgia, porque eu não sei de nada. Ela falou, primeiro que você me deu um trabalhão, porque você ficava conversando com a gente na hora da cirurgia, eu olhava para anestesista e falava, o que está acontecendo? Ela não está anestesiada? E Né? você E não falou sentia, que quando eu você só conversava. terminei a cirurgia, né? Porque assim, eu não me lembro de ter, porque a gente sai da cirurgia, vai para uma UTI, para depois ir para o quarto. Ela disse que eu peguei ela pelo jaleco dela. Você tá sabendo que eu conversei com a avó dela, né? A história toda. Né? E assim, a gente ainda não tinha muita intimidade, porque na verdade eu conheci essa menina como amiga minha, que fez cursos do Access e tudo, e que até hoje é muito minha amiga. E ela não tinha essa noção com relação a conversar com entidade mesmo, né? E assim, foi muito divertido e até hoje a gente brinca muito, né? Quando eu vou no consultório. Mas assim, o consultório dela é bem pequenininho, mas o assunto vem, né? Acho que as próprias atendentes ali já sabem da história, né? E a gente começa, o assunto surge e assim, não tem uma forma e estrutura. Carol, avisa a Cintia que eu estou em live, por favor. Não tem uma forma e estrutura para acontecer, sabe? E é tão mais fácil a gente trabalhar quando está com ele, gente. Quando a gente está percebendo, é incrível. E como que, em geral, as pessoas que você não conhece, porque as pessoas que são do Axis, que conhecem, né, as entidades que já fazem, já estudaram alguma coisa sobre isso, a gente até imagina que vão receber bem, assim, mas as pessoas que você nunca tinha visto antes, Olha, aí você chega, eu vou falar como que elas reagem? primeiro. Eu trabalho com os 5 elementos: permissão, confiança, vulnerabilidade, honra e gratidão. Por que eu estou falando isso? Não tem uma forma, estrutura. O telefone toca de lá para cá. E se aquela configuração ali se formou naquele momento, é porque a pessoa está preparada para receber. E isso que a gente trabalha não é uma religião. Não está envolvido com o candomblé, com uma umbanda, com o kardecismo. Não tem envolvimento com nada disso, tá? O E que é eu muito estou ali, às diferente. vezes, é para receber um recado e passar para a pessoa. Simplesmente estou ali dando recado, tá? Então, a configuração se forma. E mesmo as pessoas que têm uma religião, né? Elas olham para a situação e falam, cara, isso é verdade. Elas sentem, elas percebem dentro delas que não é uma coisa, sabe? E E você não tem não, como. eu não tenho, eu nunca tive problema nenhum com relação à transmissão desses recados. A coisa se forma de uma maneira, acontece, um caos se dá ali, fora de, não existe uma ordem, é justamente um caos. O caos acontece e está ali, né? E é uma coisa que não tem uma forma, estrutura, uma significância, né? Não é o tempo todo. Isso pode acontecer num atendimento. Eu posso estar na rua e, às vezes, é, ter uma informação naquele ambiente, sabe? Acontece. Às vezes nossa, olha, presta atenção nisso, que isso pode melhorar para você. Porque vem a informação para a pessoa olhar para aquela situação para promover a mudança. Não é uma isso não é uma condição de você fazer uma premonição, não é nada disso, sabe? Uhum. São informações que as pessoas recebem e que às vezes eu escuto, só. E também não é uma incorporação. Que Não, muita gente tem essa coisa de, tipo, vou conversar com a entidade, eu tenho que incorporar, né? Ela tem que essa ocupar meu semana corpo. eu fiz um atendimento, aliás, fiz dois muito interessantes. É sequência, né? Às vezes acontece isso mais de uma vez num dia, uma só. E a entidade chegou perto de mim no atendimento e falou: Meu nome é Maria, eu sou a avó dela, e isso aqui é um presente para você e para ela. Para você, com relação ao trabalho, e para ela, com relação ao trabalho que ela vai fazer.
Então, assim, Que legal. cara, é grandioso a gente receber esses presentes, tá? Denise, o que isso significa? Não tem significado. É só um presente, sabe? E assim como um presente, a gente recebe, guarda no nosso coração e agradece, né? É sobre é assim que acontece. E é importante também a gente trazer, porque como que a pessoa sabe que aquilo é verdade? É porque a linguagem que a gente usa nesse universo, muitas vezes ela não é cognitiva. Ela é a linguagem energética. E a energia não mente. Olha, A energia não mente. foi é muito interessante você colocar isso, que você não sabe o que aconteceu, eu não conversei com você ainda sobre isso. Eu estava fazendo um atendimento ontem, e ele foi totalmente voltado para a constelação familiar. Tinha tudo a ver com o campo familiar da pessoa, né? E a gente trabalhou isso. E também teve uma entidade, e, na verdade, a entidade veio falar sobre o momento do que o trauma foi criado para ele. Foi muito interessante, Olha que tá? Mas além disso, eu tive uma manifestação no meu ouvido de frequência que nunca tinha acontecido. É como se tivesse ampliado de alguma forma. Sabe quando aparece nos desenhos que faz assim, tom? Foi exatamente isso, né? Eu percebi uma ampliação de frequência ontem. Isso, a gente às vezes não deixa escapar a percepção, né? Um nanosegundo, exatamente como o Den fala, né? De você deixar isso, essa percepção não estar presente para perceber. É sobre presente, sabe? Muitas coisas, às vezes, muitos conflitos, muitas coisas acontecem, a gente olha aquilo naquele momento, a gente julga, a situação é dificílima de você passar naquele momento, tá? Mas só que quando a gente para e sai daquilo, a gente encontra o presente que tem ali em energia, sabe? Às vezes é um treinamento para a gente sobre o perceber, sobre o saber, é um treinamento de frequência mesmo que a gente vai para ali e modifica a partir do momento que a gente passa por esse caos, né? A gente acha que tem que ter uma ordem, não é justamente o contrário. Quando a gente é, solta para que isso aconteça de uma maneira de que o caos se instaure mesmo e você possa confiar, entrar em permissão, honrar aquilo que você está fazendo, ser grato, ser totalmente vulnerável, né? Porque todo mundo tem essa capacidade. As pessoas têm habilidades diferentes, mas todos têm habilidade, que né? legal. Lindo isso. E até porque se a gente estabelece uma ordem, uma forma do jeito que tem que ser, né? Ah, eu só posso me comunicar dessa maneira, eu só posso interagir dessa maneira, que é o que muitas vezes a gente aprendeu, né? Na televisão, nos filmes, na própria religião. Aí é justamente onde a gente limita. Que como você falou, não existe um padrão. Não, Cada pessoa é uma pessoa, cada atendimento vai ser diferente, cada interação com as entidades também vai ser diferente. Então é justamente isso, né? Eu tenho percebido cada vez mais isso, assim. ó, Como desenvolver essa habilidade. eu acho que Começa por deixar as barreiras e é não ter permissão, permissão, uma e receber permissão, tudo, uma e, re- estrutura de como, e receber como tudo, né? Porque assim, se a gente for entrar no julgamento do que é certo ou errado, bom ou mal, né? Você entrar numa condição de saber, por exemplo, sobre a morte, a gente tem muita barreira sobre isso. Só que quando a gente entra em permissão de receber isso, né? Então a gente começa a modificar nosso universo. Primeiro, o medo some, desaparece, tá? A gente começa a acessar a nossa capacidade de uma forma com tanta gratidão, que a gente não tem medo de nada. O medo, assim, claro que a gente vai se preservar das coisas que são um perigo, dirigir de uma forma coerente. Estou falando isso para mim porque eu gosto muito de correr, né? De você se queimar, para aquilo porque o nosso cérebro, ele é um órgão como o pulmão, né? Só que ele é treinado para o medo. É onde a gente
É verdade. pega a harmônica baixa e bota na nossa realidade como se fosse aquilo, né? Ah, esse tá aqui! Sim, vamos falar do TTTS, entra aí! E aí, assim, a gente vê cada milagre dentro do que a gente está trabalhando no TTTE, né? É, aqui, vamos lá. Medo acaba sendo um aviso que a gente não identifica. Tá, convida ela, vou convidar ela. Cadê tu? Tu pode entrar, Cida? Como é que tu tá? E assim, primeira coisa, é gratidão que eu tenho por você, por ter a coragem de trazer essa classe maravilhosa que transforma a vida de todo mundo, sabe? Eu agradeço todos os dias. Isso trouxe uma diferença muito grande na minha realidade. É, eu sabia que não era doida, aliás, que eu sou doida e que eu adoro isso, né? Da gente, da Cíntia estar lá do outro lado do mundo para levar isso para o mundo, tá? A Denise tá feliz. Eu tô me segurando aqui para não dar um piti na live, porque a Cíntia Rondelli acabou de entrar. E ela foi não sei se da Denise, eu acredito que também, ela foi a nossa primeira professora de entidades e tudo que a gente sabe, eu, né, pessoalmente, devo a ela. Incrível, número 1 do mundo em entidades. Primeira brasileira que pôde ministrar a classe intermediária do TTE. Então, uma gratidão imensa você estar aqui, e por tudo que você tem ensinado para a gente e levado para todas as pessoas. Sim. E a disposição de trazer tantas informações com tanto carinho e tanto dedicação a esse trabalho. Tem alguém falando Nós temos aqui? uma pergunta. Sim. Nós temos uma pergunta. Bom dia, da Maria de Fátima. Isso pode acontecer em uma live? Como saber se o que acontece tem a ver com entidades ou outra coisa? Por exemplo, as citações que você trouxe até aqui envolvem a avó, me chamou a atenção. Sim, pode ser. Nesse caso, é a avó, né? Mas tem várias formas. O Cidinho não era avô, era um amigo da família, né? Não sei se você viu sobre essa live do Cidinho. Ele era um amigo de infância do pai da minha amiga, né? Não tem uma forma e estrutura, né? A gente tem, primeiro, quando a gente trabalha as ferramentas, a gente está bem atento a saber e perceber se é uma entidade, se é um demônio, é simples, é o seu saber, Fátima. Então, isso é muito diferente. Pergunta, É, fazer a pergunta. O Axis tem milhares de ferramentas. E uma delas, que a gente usa 99% do tempo, é ir para a pergunta. Então, você percebeu uma sensação no seu corpo, é baixar as barreiras e ir para a pergunta. Verdade, o que eu estou percebendo no meu corpo é uma entidade? Ou é sim, outra coisa? Porque realmente nem tudo é entidade, mas muitas vezes vai ser. sim, exatamente. A gente tem, vou além, a gente tem professores, a gente tem médicos, eu estou falando com relação a tipos de entidade aí, né? Porque a gente quando fala no Conversando com Entidades, a gente fala o que foi você, né? Então, ele às vezes aparece a avó, porque o ser infinito ele não tem um título, né? Mas às vezes se apresenta como um trabalho, às vezes se apresenta uma coisa ou o quê, né? E tem médicos, tem professores, tem cunhados, não tem essa significância da avó. Tem essa maior quantidade, sim, né, dos casos de aparecer. Mas assim, quando a entidade vem e dá nome, né, eu sou fulano, e a outra pessoa identifica, e no momento que está se percebendo, a gente percebe do nosso corpo a energia, sabe se aquilo verdade, isso é uma das ferramentas que a gente usa no Access para qualquer coisa. Verdade, isso é verdade? A gente sabe se é ou não. Mentira, isso é uma mentira? A gente sabe se é ou não. E isso é o treinamento do músculo da consciência. Quer perguntar mais alguma E coisa? dentro do espaço a quem pertence isso é outra ferramenta, né? Onde a gente também vai mapeando, identificando verdade. Isso que eu estou sentindo é meu, é de outra pessoa, porque o nosso corpo é uma bússola. Exatamente. Às vezes você está percebendo uma energia, percebendo algo em você, no seu
universo, e isso é de uma outra pessoa, uma pessoa com corpo, um vizinho seu, um familiar seu. Então, baixar a barreira acima de tudo e ir para a Sim. pergunta, né? E por isso o treinamento também, né, do corpo, do 3 dias de corpo, que é a classe que o Maurício faz, justamente para a gente desenvolver a nossa capacidade com o nosso corpo e perceber. Porque ele é um instrumento para isso. Ele é um instrumento para isso, né? Como eu posso pedir para ter mais consciência com as entidades? Olha, eu aconselho, eu não sei se você já fez o curso de conversando com entidades, mas tem um texto, eu vou pedir até para a equipe botar aqui, ou então me procura no privado. Tá. Maria de Fátima, adorei a sua pergunta. E foi hoje especificamente porque aconteceu essa semana, né? Foram 2 casos de avó e um caso de marido. Mas é essa situação. A entidade também pode se apresentar só como nome, como foi o caso do Cidinho. No fim, ele foi falando no meio do atendimento que ele era o melhor amigo de infância. Era uma referência muito forte. Assim que vai entrar. Adorei. Gente, vamos fazer pergunta que a Cíntia tá aí. Cadê ela? Por que não tá entrando, Cíntia? Entrou! Olha que alegria contar com a Simone! Tô na cama aqui, porque aqui é várias horas antes, né? Então eu tô aqui de pijama. Ai, Sim, fala. Ó, teve uma pessoa que perguntou aí sobre o que ela faz para ter mais consciência com entidades. O que você pode falar pra gente sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é você realmente escolher. Que quando você realmente escolhe ter clareza de entidades, você começa a acessar. Tudo está disponível para gente, só que a gente tem que realmente escolher isso. Então tem muita gente que às vezes fala, eu quero ter mais consciência da entidade. A entidade fala, oi, você fala, não! Aí você fecha a porta de novo. Então, esse seria o primeiro ponto, é realmente estar na escolha. Eu realmente estou a fim de saber, eu realmente estou a fim de acessar isso, eu realmente estou a fim... Porque a maior parte das pessoas, elas acham que é assustador conversar com entidades, você vai sentir muito medo, mas às vezes é só um recado carinhoso de alguém que fez parte da sua vida, que fez parte da sua história, né? Que nem você falou da avó. Às vezes é só uma avó vindo para dizer, eu te amo, eu tô bem, eu tô aqui com você, sabe? Eu tô aqui para contribuir com você, você é amada, você tá sendo, sabe, acariciada, você não tá sozinho. E quando você recebe esse recado, o universo da gente enche de um nível de gratidão tão grande, né? Então, assim, por que não se dispor a receber essas mensagens? Sim. Né? É porque a gente aprende, essa realidade fala pra gente que é errado, que toda entidade que você vai encontrar vai ser ruim e vai trazer coisas ruins, mas não é verdade. A grande maioria existe, tem, mas a grande maioria não é isso. Sim. Né? Então, o que eu percebo assim que normalmente quando aparece a avó, né, é que aquela pessoa ela tem uma ligação afetiva muito forte com a avó. Elas têm uma história, né? E isso é um presente. Que modifica a vida das pessoas, né? E assim, eu sou fã de carteirinha conversando com entidades, porque assim, eu vejo o milagre da vida das pessoas a partir do momento que elas vão para esse treinamento e esse desenvolvimento com a Cíntia e modifica a vida delas, a realidade delas. Né, Si? E, assim, é uma caixa de ferramentas fantástica, hein? É maravilhoso, cara, é lindo. E assim, quantas e quantas pessoas a gente já não recebeu em classe que falava, ai meu Deus do céu, eu morro de medo, ai eu não quero, ai porque isso é... E de repente termina o curso e fala, por que eu não fiz antes? Como Exatamente. pode eu não ter isso antes na minha vida e passa a usar no dia a dia? Então assim, é o espaço da gente realmente escolher. É só escolher. Até se eu me pergunto, às vezes, assim, e se a nossa capacidade de receber a consciência sobre entidades,
né, fosse aquela coisa que está faltando para mudar a nossa realidade. E assim, Uhum. vamos lá, vamos combinar quantos trabalhos você já fez, por exemplo, de limpeza de ambiente, que você mudou o trabalho com empresas, né? Assim, não é uma coisa de, porque eu mudei isso, não. Mas usar a ferramenta e a técnica mudou a vida de empresas, mudou a vida da casa das pessoas, mudou a vida de um inquérito, mudou a vida de um processo. E assim, eu realmente escolho levar isso para o mundo. Por isso eu conto com entidades, sabe? Para poder Aham. As pessoas têm que chegar a esse. saber as histórias do que a gente cria, do que a gente modifica com o uso da ferramenta. Sim. Aí, ó, eu só tenho gratidão por tanta contribuição que essa classe é para minha vida. Desenhe-se, sem palavras. Sim, a gente tem noção do universo que está disponível ali, né, que é outra realidade. Vamos combinar que o Axis vem a partir de uma canalização. E eu acho que as pessoas não olham para essa informação. E assim, as pessoas têm essa ideia de que canalização é um troço muito significativo, mas grande parte das filosofias que vieram para o planeta vieram a partir de canalização. O que é a canalização? Não é você começar a ter uns ataques epiléticos para poder receber mensagem. É quando você baixa a barreira. Classe, né? É quando você baixa a barreira e você se permite receber a intuição. Porque a maior parte das pessoas chama de intuição, não deixa de ser, em algum nível, uma canalização, porque você está recebendo uma mensagem, ou uma informação, ou uma dica, sabe? Que vem não necessariamente de dentro da sua cabeça. Ela vem de algum lugar. E não importa, muitas vezes, de qual que é esse lugar. Mas você sabe que veio de um lugar de mais consciência. E isso é importante da gente ter clareza. E se permitir acessar esses espaços de, sabe, onde a gente tem tanto disponível pra gente, mas a gente tem que escolher saber. A gente tem que escolher saber. Me diz uma coisa, assim, dentro as pessoas me perguntam muito sobre que ferramentas tem na classe do TTTE, sabe? O que você pode falar assim de uma forma simples para as pessoas? Que eu acho interessante que as pessoas não têm noção da caixa de ferramenta que é o TTTE. São 2 dias e meio de ferramenta. Eu ainda acho que a classe devia ter 3 dias, porque é ferramenta para Dedéu, informação para Dedéu, né? Mas assim, a gente vai aprender ferramentas para poder lidar com uma limpeza de uma casa. De que forma? Sabe? Tipo assim, às vezes você tem ralos, drenos de energia que a gente aprende a fechar, né? Que são portais. A gente aprende a lidar com energias de álcool e drogas. A gente aprende a lidar com várias energias que às vezes ficam plasmadas energeticamente em lugares, em coisas, em objetos. A gente vai aprender a lidar tanto com a conversa, com a comunicação com seres pessoa, né? Como com entidades do tipo casa, processo, trabalho, um objeto que você queira vender. A gente vai aprender tipo assim, não é desfazer, mas como que você muda uma energia de um ataque. Porque existe ataque? Existe. Tem gente legal no mundo e tem gente não legal no mundo. Então, a gente vai aprender também a lidar com esse tipo de energia. Para quê? Para que você não esteja à mercê de mais nada. Isso que eu acho bacana da classe. É empoderar você a você perceber que você não está à mercê de nenhuma energia. A gente se faz à mercê de um monte de coisa, mas não precisa. A Bianca... Bianca. Eu resisto um pouco à classe, nisso do que a Ci está colocando, né? Eu resisto um pouco à classe porque eu penso que não tem como eu ir além do que eu já percebo com entidades. E aí acho que a Cíntia respondeu já a Nádia. O que mais é possível, né? A Bianca Vieira fez outra pergunta aqui. Que benefício que a classe pode ser para as pessoas que já conhecem as entidades pelo prisma do espiritismo? Isso é muito legal, porque vamos lá. Isso que eu acho mais interessante. As pessoas que mais resistem à classe
geralmente são os espíritas. Porque eles acreditam que o que eles sabem já é o máximo do que existe para se saber sobre entidades. E a visão do Access, ela é muito diferente. Porque o Access, ele vai te dar, o TTE vai te dar um conjunto de ferramentas pragmáticas para que você pegue tudo aquilo que você demorava um século para fazer e faça muito mais rápido. E faça de uma forma que funciona lindamente. Você sabe que teve, há muitos anos já isso, uma menina que ela era... Antes da gente chegar no Access, que a gente estava passando por um espaço de super escassez e de o caos. A gente foi para o centro espírita para receber passe e lá a gente encontrou uma menina que tinha estudado comigo na faculdade e que ela trabalhava lá no centro espírita fazendo desenho mediúnico e ela conseguiu para a gente um atendimento fraterno, e a gente foi lá, a gente fez um tratamento e tudo mais, de tanto tempo, a gente ia no dia certinho que era marcado para poder assistir uma palestra e receber o passe e tudo mais. E depois que a gente entrou no Access e tudo mais, que eu me interessei em fazer o TTE, para ela foi uma ofensa, do tipo assim, quem é você para dizer que você sabe mais do que eu? Detalhe, eu nunca falei que eu sei mais do que ninguém, eu sei o que eu escolho saber. E cada vez eu escolho saber mais, mas eu não invalido o saber de ninguém. Aí eu sei que, tipo assim, ela meio que falou, não vou fazer isso porque não tem mais o que eu aprender. Mas ela ouvia a gente falar, né, das ferramentas básicas, isso só das ferramentas básicas, né? Quem é você, quem foi você antes disso, quem você vai ser no futuro, que isso é a ferramenta básica que a Shannon até pede que a gente divulgue, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta básica, porque só ela já começa a criar um monte de coisa. Aí, depois ela veio contar para o Maurício, que um dia ela estava numa sessão de desobsessão, e que tinha uma entidade que estava muito brava e muito resistente e tal, não sei o quê, e um monte de gente para poder fazer a desobsessão dessa entidade. E ela estava lá no cantinho fazendo a pintura mediúnica dela. Até que teve uma hora que ela falou assim, deixa eu experimentar aquela palhaçada lá que a Cíntia fala. E ela relaxou, baixou a barreira e começou as perguntas. Verdade, quem é você? Verdade, quem foi você antes disso? Verdade, quem foi você antes disso? Verdade, quem foi você antes disso? E ela continuou fazendo verdade, quem foi você antes disso, até a energia ficar leve, depois ela, verdade, quem você vai ser no futuro, e o enunciado aclarador. Diz que essa entidade que estava super assim, depois ela foi tipo, acalmando, até que chegou um ponto que essa entidade olhou e falou assim, muito obrigada a todos vocês, agora eu estou pronto para ir embora, agradeço a todos vocês, e foi embora. E ficou todo mundo assim, do tipo, o que aconteceu? Que essa entidade, tipo assim, uma desobsessão que demoraria 2 horas para acontecer, tipo assim, em poucos minutos, essa entidade se acalmou do nada e foi embora. Aí ela falou assim, pera, esse trem aqui funciona. Tá? Então, não é invalidando a crença de ninguém, é acrescentando possibilidades para que você possa fazer as coisas funcionarem melhor. Não que não tenha, o espiritismo não tenha valor, de forma nenhuma eu estou dizendo isso. E que tudo que é aprendido, tudo tem valor, tem beleza em todos os lugares. Agora, o que mais é possível? Que a gente ainda não considerou, que poderia, sabe, tipo, exponencializar tudo, todos os ganhos que a gente tem. É sobre isso. Sim. Até porque, né, sim, muitas vezes um método, uma ferramenta que eu uso, ela é para mim. Talvez não sirva para outra pessoa e a pessoa vai se encontrar dentro do espiritismo, dentro da Umbanda e tá tudo bem, não é? Exato, exatamente. Então, assim, eu, como a mega curiosa que eu sou, eu já passei por todos os fuá. Já fui para todos os lugares, conheço, assim, várias filosofias, gosto de todas, para ser muito sincera, não concordo 100% com todas, porque sempre tem algum ponto de vista que me incomoda, então, assim, eu também não preciso, a gente não precisa acreditar em tudo. Esse é que é o mais interessante. Então, é uma das coisas que eu acho muito bacana dentro do Access, é que o Gary sempre fala, você não precisa acreditar em tudo. Pega o que te serve. Usa o que te serve. Exatamente. O que funciona para você, o que é leve para você. E o que não for leve, não usa. Simples assim. Então, isso é um nível de leveza, assim, que me agrada muito.
Sabe? É sobre isso, é sobre a gente poder incluir mais, poder, sabe, tipo, acrescentar o que a gente tem para que a gente possa viver de uma forma mais fácil, mais leve, mais divertida, mais próspera. Acho que é isso que todo mundo deseja, ou pelo menos a grande É, maioria. eu não sei como é que está o tempo aí, Simone, eu não tenho noção aqui. Deixa. A gente sempre passa, né? Não adianta a gente programa a gente se organiza quando vê. É, A gente ama um ponto, a gente ama esse é, assunto, então. mas já Mas o estamos. pessoal Tá, vai ver. é que tem mais uma perguntinha. A Cíntia criou a workshop Entidades e Negócios, tá? Isso. Se você pode falar um pouquinho do que você trata nesse workshop? Que contribuição as entidades podem ser para o negócio? Esse workshop eu criei porque, assim, entidades, depois que eu comecei a fazer o TTE, desde a primeira classe, virou também o meu xodó, minha paixão. Né? Então, assim, é algo que cria lindamente no meu universo. E quando eu me tornei facilitadora de alegria dos negócios, eu comecei a ver que eu, hoje, não desconecto o negócio do universo das entidades. Porque o negócio, ele é uma entidade, ele é uma energia específica que tem que ser tratado como a singularidade de que ele é. Então, as ferramentas do Conversando com as Entidades, quando aplicadas a negócio, cara, mudam muita coisa, assim, sabe? Tipo, altera verdadeiramente, porque você começa a lidar com o seu negócio como um ser que tem uma existência. Comecei a me ouvir aqui, começou a dar eco. Que tem uma existência e ele tem uma particularidade, a energia dele é particular, o que ele requer vai ser individual. Quando você acrescenta uma energia, você percebe a mudança. Quando tem alguma projeção expectativa, ou quando uma energia se acopla a ele, ele tem uma energia, ele tem preferência de quem vai trabalhar com ele tem preferência de onde ele quer estar. Então, quando a gente começa a lidar com o negócio de uma forma diferente, você começa a ter possibilidades de maleabilidade dentro do negócio e de ter muito mais clareza, porque a gente acha que o negócio é uma coisa. Não é. Ele é um ser. Ele é um ser que não é um ser orgânico, ele não é uma pessoa, ele não é um ser vivente, mas ele tem uma existência. Então, reconhecer isso e tratar ele como a individualidade dele, sabe? O ser único que ele é permitir um nível de comunicação e desenvolvimento para que seja muito mais fácil para todas as partes. Porque o seu negócio deseja crescer. Sim. O que se requer para que a gente tenha clareza do que o negócio deseja? Uau, incrível. Gente, dia 28 é o próximo sábado, às 20 horas, workshop com a Cíntia, Entidades e Negócios. Pessoal, quem quiser o link de inscrição, quiser deixar aqui embaixo, já manda eu quero, depois a gente já manda o link direto. E dia 1º, né, Dezinha, seu workshop. Criação, atualização e escolha. E hoje tem o TTT 8 noites, que a gente adora essa forma gentil, né? A gente costuma dizer que o TTE 8 noites é uma forma gentil de se trabalhar o conversando com entidades. Imagina, 8 semanas com a titia. E o TTE. Uma aula por semana, e aí tem a semana para poder praticar o que a gente vê durante a classe. Então, eu também acho que é super leve e gentil a classe em 8 noites. Então, uma classe por semana, 8 semanas, e aí você tem o tempo de praticar, de ter as suas questões, de fazer perguntas, interagir, para que você realmente, sabe, tipo, receba todo o conteúdo. É muito gostoso, é muito prazeroso. Uma perguntinha antes da gente encerrar. Dentro da classe, né? O que você percebe que não facilita as pessoas acessarem essa consciência? De que forma? Sim, não usar as ferramentas, o que você percebe, que barreira, né, que você percebe mais no universo além do medo, que a gente sabe que o medo é o número 1 lá,
né, para acessar a consciência, né? O que facilitou? O que você fez que facilitou e abriu, exponencializou esse mundo das entidades para você? Eu escolhi. A diferença foi essa. Eu escolhi mudar. Porque quando a gente começa a usar essas ferramentas, as coisas começam a mudar. E tem muitas pessoas que estão tão confortáveis com o lugar onde elas estão, com a situação que vivem, com os relacionamentos que têm, que às vezes não são mais nem generativos para ela, mas a casa onde vive, o trabalho onde está, do jeito que está. As pessoas às vezes compram um ponto de vista de a vida é assim mesmo, e não tem como fazer nada. E quando você começa a usar as ferramentas, as coisas começam a mudar. E você começa a perceber que tem um universo muito maior e que você é muito maior. E que, sabe, tipo assim, você não é esse ser impotente que às vezes essa realidade diz que você é. Você é grandiosa, você é poderosa, além da medida. E a maior parte das pessoas, eu percebo que muitas vezes tem resistência a acessar essa potência. Por incrível que pareça. A gente acha que não, né? Mas é. Então, à medida que as pessoas se permitem acessar a possibilidade de uma vida mais grandiosa, elas vão indo em frente. E elas vão escolhendo. E o que se requer para que a gente tenha pessoas empoderadas dentro do que elas escolhem, tendo o que elas desejam, sabe? Acessando tudo que elas, sabe, requerem para o universo delas com total facilidade, sendo a alegria e sendo a exponencialização da consciência no planeta. Por mais disso, Uni. Por mais Que mais é disso. possível, né? Que mais é possível. E aí, Simone? E assumir o comando, né? Assumir o comando, né, Si? Porque além das pessoas acharem que não são potentes, a maior parte das pessoas, nós inclusive, até acessarmos essas ferramentas, vivíamos assim, vivíamos à mercê, no automático, né? Se acorda, trabalha, cuida do filho, vai para a escola, parará, no dia seguinte a mesma coisa. Vai mantendo as limitações ano após ano, até que algo acontece, a gente manifesta uma doença, cria uma doença, porque o corpo cansa. O corpo chega um momento em que diz, gente, você muda ou deu. É isso. E assim, o quanto que as pessoas gostam de que alguém resolva a vida delas para elas. É verdade. E dentro do Conversando com as Entidades, é onde a gente empodera você a mudar a sua vida. Empodera você a lidar com tudo que está ao seu redor. Empodera você de ter clareza de com o que você está conectada. Que às vezes você nem tem ideia, mas tem que escolher saber para poder mudar. Eu não quero saber que eu tenho demônios conectados a mim. Mas aí, se você não sabe, continua ali. Você fingir tampar o ouvido não vai alterar a fonte do barulho. Você tem que saber de onde que está tocando aquele barulho e escolher ir lá e apertar o botão e falou, não mais. Não é isso mais que eu escolho para minha vida. E aí acabou, e você não tem que fugir mais. É isso, é sobre a disposição de ativamente alterar a sua realidade. Com facilidade. E na diversão. E na diversão. E realmente pode melhorar. São muitas ferramentas que para a gente brincar. Essa é a situação do Conversando com Entidades. É lindo. Gente, meninas, um pouco vocês. Muito gostosa essa live, fantástica. Que quiserem os links, vai deixando aqui rapidinho. Eu quero que a gente vai enviar. Dia 28, workshop com a Cíntia, negócios, entidades e negócios. Hoje começa TTT online, 8 noites. E dia 1º, workshop com a Dezinha, criação, possibilidades, incrível. Não percam. E agradecer a todo mundo que está aqui. Essa live vai ficar gravada, então podem compartilhar, convidar outras pessoas para assistirem de novo. E o que mais é possível? Nos vemos semana que vem. Gratidão, meninas. Gratidão pelo convite de participar. Gratidão pela paciência aí que eu falo para Dedéu. Nada. É uma honra trazer tanta informação para as pessoas aqui no Ponto com Entidades, porque tá aí. É a partir dessa escolha de estar com você nisso que está mudando a minha realidade. Gratidão. Como pode ser mais lindo? Gratidão. Como pode melhorar a vez de Deus e Deus. Gratidão a vocês duas.
Amo muito. Beijo, gente. Muito obrigada, gratidão. Boa semana. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.